Está marcadinho ali, não tem nenhum problema. Se você quiser fazer outra marcação, clica bem aqui para ele fazer a marcação. Se você quiser usar dados externos, você vai clicar bem aqui e dizer qual é o arquivo externo que você quer utilizar. Se você quer que ele crie esse relatório em uma nova planilha, seleciona essa alternativa aqui. Se é na planilha existente, seleciona essa aqui. E aí, claro, você tem que dizer o local aonde você quer que ele crie, tá certo? Você tem que informar aqui, né, a regiãozinha a partir da qual você quer que ele crie o relatório de tabela dinâmica. Bom, isto feito, você vai clicar em OK. Que maravilha! Beleza, então olha só, a segunda telinha aí, né? Está aqui, selecionado o intervalo, eu deixei aquele intervalo, tá certo? Está na planilhinha Tab Base, exclamação de A1 até E21. Olha só, ele marcou aqui, né? Tá pontilhado aqui, né? De A1 até E21, tá vendo? E essas marcações que o Excel faz automaticamente, repara que ele colocou para nós o quê? Endereço absoluto, né? Cifrão A, cifrão 1, cifrão E, cifrão 21. Ele sempre coloca endereço absoluto. Então, eu vou utilizar este intervalo de dados aí. Bom, eu escolhi criar o nosso relatório de tabela dinâmica na planilha existente. Eu escolhi, tá certo? Para ficar mais fácil a visualização. Mas eu poderia escolher em outra planilha, não tem nenhum problema. Se eu escolher em outra planilha e clicar em OK, ele vai perguntar qual é a planilha que eu quero. Beleza? Tudo bem? OK. Aliás, em outra planilha não, em uma nova planilha. Desculpa aqui, ó. Em uma nova planilha. Aqui, ó, nova planilha. Ele vai criar uma planilhinha nova, zeradinha, bonitinha, né? Nessa nova planilha, ele vai colocar o nosso relatóriozinho de tabela dinâmica. Mas, no nosso caso aqui, eu escolhi aqui na planilha existente. Beleza. Ele pergunta, bicho, onde é que você quer criar o seu relatório? A partir de qual é o local que você quer criar o relatório de tabela dinâmica? Eu venho aqui, clico aqui e digo, olha, cara, eu quero a partir da célula G1, bem aqui, ó. Cliquei bem aqui. Então, ele vai criar um relatório de tabela dinâmica a partir da célula G1. Muito bem, eu vou dar um OK, vamos ver o que acontece. Ele vai criar um relatório padrão. Ele vai perguntar, olha só, aqui é a minha área de layout. Como é que você quer esse layout? Bom, eu tenho várias alternativas de escolha de layout. Para começar, tá certo? Eu vou deixar o layout padrão. E aqui eu vou escolher os campos que eu quero que sejam exibidos na minha tabela dinâmica. Aqui, ó, tem a lista de campos. Que campos são esses aqui, gente? São as colunas da tabela. Vendedor, mês, departamento, produto e venda. Tá vendo aqui, ó? Vendedor, mês, departamento, produto e venda. Aí você vai escolher o que você quer. Beleza? Vai escolher o que você quer. Bom, ok. Aqui eu tenho uma série de alternativas de funcionalidades. Um filtro de relatório, os rótulos das colunas, os rótulos das linhas, somatório de valores se eu quiser. E aqui embaixo eu ainda tenho adiar atualização do layout. Eu não quero atualizar o layout por enquanto. Beleza? Vou deixar o layout padrão. Percebe que a gente tem várias alternativas de layout. Eu vou trabalhar para a gente aprender primeiro o básico aqui, tá certo? Relatório padrãozinho, bonitinho. Bom, então, a partir desta telinha, o que eu posso fazer? Escolher a minha lista de campos. Ok, vamos escolher a nossa lista de campos. Cliquei lá, né? E escolhi todas as nossas variáveis, tá certo? Todas as nossas variáveis. Bom, os rótulos das linhas, vocês podem perceber, né? Que ele colocou aqui. Mas por que rótulo da linha? Porque ele já criou a priori, né? Esta fera já criou a priori o quê? Ele percebeu que aqui eu tenho, na coluna A, o nome dos funcionários, dos vendedores, tá certo? Dos vendedores. E aqui, ele já a priori também, por padrão, ele colocou o quê? A soma das vendas, porque é a única coluna numérica que eu tenho. Beleza? Então veja bem, o Excel já entende que eu quero visualizar a soma das vendas, que é o único valor numérico que eu tenho aí, pela primeira coluna da nossa tabela, que é
vendedor. Então ele já coloca aqui, olha, fantástico, né? Ele já coloca aqui o nome dos vendedores e já coloca aqui a soma das vendas dos vendedores. Pô, mas eu posso mudar? Bicho, você pode mudar da forma que você quiser. Isso aqui é o padrão dele, tá certo? Ele já começa assim. Muito bem. Percebe o seguinte, aqui do lado de cada vendedor, do nomezinho de cada vendedor, tem um sinalzinho de mais. E todos nós já sabemos para que serve esse sinalzinho de mais. Os dados estão recolhidos. Lembra que na definição de tabela dinâmica ele diz que você pode visualizar os dados recolhidos ou expandidos, né? Se eu clicar naquele sinalzinho de mais, o que ele vai fazer? Ele vai me dar todas as vendas de Alice. Né? Aí ele se transforma em menos, que nem o Windows Explorer lá. Ele abre todas as vendas da Alice, do Antônio, do João, do Marcondes, do Pedro e do Roberto. Beleza? Muito bem. Ok. Agora olha o seguinte. Para visualizar as vendas por vendedor nas linhas e produto nas colunas. Né? Ok? Aí eu estou visualizando as vendas por vendedor nas linhas e o produto nas colunas. Como é que nós vamos fazer isso aqui, se eu quiser o produto nas colunas? Olha só. Imagina que agora eu quero visualizar as vendas por vendedor nas linhas e os produtos nas colunas. Eu quero mudar o meu relatório de tabela dinâmica. Tá certo? Como é que eu faço para visualizar isto aqui? Um relatório onde eu vou ter nas linhas o vendedor e nas colunas agora não quero a soma das vendas. Eu quero vendedor, produto. O que é que nós vamos fazer? Olha que beleza, olha que simpatia. Nós vamos simplesmente clicar aqui, ó. Clicar bem aqui em produto. Tá vendo aqui, ó? Em produto. Vamos arrastar e soltar bem aqui nesta regiãozinha que é o rótulo das colunas. Então, para visualizar as vendas por vendedor nas linhas e produto nas colunas, como acima, o que você vai fazer? Você vai clicar em produtos, bicho, tá certo? E arrastar até aqui. Arrasta e solta. É muito fácil, tá certo? Então veja bem, a gente tinha um relatório padrão que era esse aqui. A gente colocou, refazendo aí, colocamos o cursor dentro da tabelinha dinâmica. Aí pedimos para ele criar um relatório de tabela dinâmica. Ele descobre que na primeira coluna tem os vendedores, que na última, a única coluna numérica que ele tem é a venda. São as vendas ali. Quando você clica em OK, ele gera um relatório padrão, que é esse aí. Como eu falei, se você clicar no sinalzinho de mais, ele vai abrir por cada vendedor. Bom, agora imagina que você quer o seguinte, eu quero agora visualizar nas linhas os vendedores, mas nas colunas eu não quero a soma das vendas apenas, eu quero por produto. Muito fácil. O que é que você vai fazer? Esse slide que eu mostrei aqui. Está vendo aqui o rótulo das colunas? Está vendo aqui essa areazinha de rótulo das colunas? O que é que você vai fazer? Você vai simplesmente clicar em produto, arrastar e saltar aqui. É o que está dito aqui. Ó. Para visualizar as vendas por vendedor nas linhas e produto das colunas, como acima, clicar em produtos na lista de campos e arrastar até rótulo da coluna. Pronto. Olha o relatório que ele fez. Aqui você continua tendo nas linhas os vendedores e aqui nas colunas você tem os produtos. Produto 1, produto 2, produto 3, produto 4 e claro, ele continua te dando o quê? O total geral. Beleza? Tranquilidade? Agora imagina o seguinte. Não, você não quer mais visualizar por produto. Você quer visualizar agora o seguinte, você quer visualizar por departamento. Mesma coisa, gente. Clica aqui, né? Departamento, vamos lá. Clica aqui em departamento, arrasta e solta aqui. Beleza? Tranquilos? E você pode fazer cruzamentos. Você pode visualizar por departamento e por produto. Vai ficar difícil para ver, mas é possível também. Ok? Então, olha como é simples fazer os nossos relatórios de tabela dinâmica, tá certo? Aqui, aquele exemplo que eu acabei de falar. Como é que eu visualizo por departamento? Clique em departamento e coloco aqui. Se eu clicar nessa setinha aqui, ele já vai me exibir os outros campos que eu arrastei para ali. Claro que eu posso arrastar mais de um. O que a gente já tinha arrastado antes? Produto. Se eu clicar aqui nessa setinha, vai aparecer também produto. Eu clicando em produto, ele já exibe por produto. É inacreditável como é fácil a gente fazer relatórios usando essa ferramenta de tabela dinâmica.
Tá certo? É muito fácil. Isso que nós estamos mostrando aqui são as funcionalidades básicas de tabela dinâmica, ok? Então, podemos visualizar sim a venda dos vendedores por mês, por departamento e por produto. Claro que se eu tivesse outros campos numéricos aqui, eu poderia fazer a mesma coisa, tá certo? Ok? E aqui, ó, a função que eu estou escolhendo é soma das vendas. Bom, eu poderia, por exemplo, escolher a média das vendas. Fantástico, né? Vamos em frente, então? Ok, então falamos aí da nossa tabela dinâmica, agora a gente vai falar de inserir tabelas. Para que serve tabela, hein? Facilita a classificação, filtragem e formatação de dados. Repara o seguinte, dessas ferramentas de cruzamento de dados, tá certo? De filtragem de dados, de geração de relatórios, nada é igual à tabela dinâmica. Ok? Nada é igual à tabela dinâmica. As possibilidades, eu diria que são quase infinitas. Agora vamos ver uma coisinha mais simples, mais singela, que é o conceito de tabela. Facilita a classificação, filtragem e formatação de dados. Como é que é isso? Aqueles mesmos dados, tá certo? Aqueles mesmos dados que eu tenho aqui bonitinho. Eu vou colocar uma tabela em cima desses dados. Muito simples. Não preciso marcar nada. Coloco o cursor de novo na célula A1 e peço para criar a tabela. Ok? E aí, eu estou avisando para o Excel que a minha tabela tem linha de cabeçalho. Para quê? Para quando ele for fazer as contas, ele descartar a primeira linha. Na verdade, ele já saca, né, que aquela primeira linha é uma linha não numérica. É diferente das outras. As outras têm valores numéricos também. Aqui, por exemplo, na coluna vendas. Então, vamos lá. O que faz venda? O que faz tabela, né? Coloquei o cursorzinho ali na primeira célula, ou poderia colocar em qualquer célula e pedir para criar a tabela. Olha o que o Excel faz. É isso que ele faz para você. Perceberam o que ele faz? Na primeira linha, que tem a identificação das colunas, ele coloca aquela possibilidade de filtragem. Está vendo aqui, ó, a setinha? Então, posso clicar ali e filtrar da maneira que eu achar mais conveniente. Beleza? Então, olha só aqui, ó, pronto. Eu posso filtrar sem nenhum problema. Eu posso classificar em ordem crescente, posso classificar em ordem decrescente. Tá certo? Posso filtrar de acordo com o vendedor que eu queira. Se eu quiser visualizar só a Alice, eu clico ali em Alice e peço para ver o total das vendas de Alice. Beleza? Tranquilos? Então, tem algumas funcionalidades que são mais simples, mas funciona dessa maneira aqui. Eu coloco o cursor dentro da região que para ele parece uma tabela e peço para ele inserir tabela. Beleza? Bom, aqui, por exemplo, se eu quiser visualizar, voltando aqui, ó, se eu quiser visualizar só as vendas do vendedor Antônio, o que é que eu faço? Eu deixo só Antônio selecionado. Opa, eu deixo só Antônio selecionado, tá certo? Passamos aí para esse outro slide, está lá. Deixei só Antônio selecionado, ele está exibindo só as vendas do Antônio. Beleza? Tranquilos?